te contar uma coisa que você pode estar passando por uma situação difícil de fazer escolhas, uma situação no qual você tem que encontrar um rumo para sua vida, uma situação que é assustador, pode estar sendo, né? Mas se eu te contar que você tem plena capacidade de resolver tudo isso que parece ser uma coisa tão assustadora, tão difícil, tão complexa. Mas se eu dizer que que você consegue, eu estaria talvez viajando na maionese, ou eu estaria dizendo que você tem que planejar, você tem que olhar para a situação e entendê-la de maneira que, se você parar e fizer um planejamento do primeiro passo, todo assunto, por mais complexo que ele possa parecer, você tem que se colocar numa posição um pouco longe do assunto, como se você olhasse através de um espelho, entendeu? Você como um observador. Então você pode fragmentar esse assunto no qual você está tendo dificuldade. Se você fragmentar, fica mais fácil para você lidar. Por exemplo, tu pode pegar o assunto todo e fragmentando ele em partes e resolvendo cada parte. Entendeu? Ou seja, você pega o total do assunto, fragmenta em passo 1, passo 2, passo 3, né? Quantos passos forem precisos, mas geralmente o que pode estar acontecendo é que você fica ansioso e com muito excesso de pensamento porque você está olhando a situação, o contexto, como um todo. Mas fica mais fácil quando você olhar o contexto de uma maneira fragmentada, não ele total. Começa a fragmentar os assuntos que você tem dificuldade. Vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, você de repente pode estar tendo dificuldade em alguma matéria, tá? Seja do seu estudo, de algum curso que você está fazendo. Você pode, por exemplo, estudar primeiro as introduções. Aprenda a começar tudo do começo. E não logo na ansiedade querer já dominar todo o assunto em um dia. Né? Comece a entender primeiro a introdução. Depois você vai para o básico. Depois você vai para o intermediário. E depois você vai para o avançado. Entendeu? Então, tu começou pela introdução de um assunto, introdução daquele desafio, né? Depois você já está resolvendo coisas mais básicas dele, seja do estudo, seja dessa situação que para você está sendo desafiadora. Aí você vai para o grau mais intermediário, que já seria já o miolo, né, do assunto. Até que você consegue alcançar a parte mais intermediária, ou seja, o assunto todo. Começa a aplicar dessa maneira, para você não ficar tão ansioso, tão desesperado. E começa também a trabalhar os excessos de pensamento. Muitas vezes esses pensamentos, ele desencadeia um esgotamento mental, porque você fica muito prisioneiro dessa energia que conturba suas ideias, sua cabeça. Entendeu? Acho que por aí você já pode começar a ir se organizando.
a ir se organizando para você poder perceber que você está caminhando. É dessa maneira que você consegue ir resolvendo, entendeu? E também você pode começar a praticar, a meditar, entendeu? Para você poder ir acalmando a sua energia, e as suas emoções, a ansiedade, né? Esse aceleramento. Essa é a dica que eu posso deixar para ti. A gente vai estar falando mais a respeito, tá? Fica aí com a gente. Grande abraço.